Bom, primeiro eu queria dar boas-vindas aí a todo mundo, agradecer aí a presença de vocês e para quem não me conhece também, está me conhecendo agora, um grande prazer aí ter vocês aqui nessa live, né? E na live de hoje eu vou conversar com vocês sobre a Academia de Transformação Digital, né? O módulo 1, que vai ser lançado no dia 24 a 28 de agosto. E eu também vou estar conversando com vocês, respondendo as perguntas que vocês tenham, enfim, vamos trocar ideias. E o objetivo aqui é explicar como é que vai ser essa academia, né? Mas antes eu gostaria de me apresentar para quem ainda não me conhece, e para isso eu vou então fazer aqui um share screen. Eu gostaria que vocês me confirmassem se vocês estão vendo o link aqui. Vocês podem me dar uma confirmada? Sim. Tá ok, Beleza. Sérgio. Sim, tá ok. Beleza. Beleza, obrigado. Bom, eu vou falar então basicamente sobre 5 ou 6 coisas, né? Eu vou me apresentar primeiro, que tem gente que não me conhece, vou falar do objetivo da academia, depois eu vou descrever um pouco como é que a academia vai estar funcionando e vou ter um espaço aí para a gente conversar um pouquinho, até ter o feedback de vocês em relação a isso e apresentar alguns bônus aí que eu vou oferecer para quem estiver participando da academia, né? Então, falando um pouquinho a meu respeito, esse aqui sou eu, né? Em primeiro lugar, eu sou o pai da Alice e do Theo. Tem gente agora querendo entrar aqui, um minutinho só. Enquanto isso, vocês ficam com a imagem. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a... Agora que está começando a entrar gente. Vamos lá. Sou carioca, sou pai desses dois aí, do Theo e da Alice, né? Mais gente entrando. E passei por algumas empresas, né? Tenho uma experiência aí informática, como vocês sabem, né? Eu sou formado em economia, mas eu passei por algumas empresas multinacionais, né? Inglesas, francesas. Passei também por startups e também acabei fundando aqui a Cena Digital, que é essa consultoria que está preparando todo esse conteúdo digital para vocês, né? Bom, qual é o objetivo dessa academia, né? Eu acho que o principal objetivo é ajudar as empresas, as pessoas a planejar e executar a jornada de transformação digital, né? É transformar as pessoas em líderes, né? Está se chamando hoje de líder 4.0 e tal, né? Mas, acima de tudo, é ajudar nesse processo de planejamento de transformação digital, porque o que a gente vê hoje é que as pessoas, as empresas estão muito perdidas em relação a isso. E o objetivo, então, é dar uma visão geral sobre isso de maneira tal que vocês possam aproveitar isso da melhor forma possível. E também o objetivo é, a nível individual, capacitar as pessoas também para entender essas categorias, entender as principais questões para que elas possam exercer liderança ou, eventualmente, até implementar. Então, a gente tem pessoas que são técnicas e que estão querendo conhecer um pouco mais de estratégia, e a gente tem pessoas que são de negócio, que são executivos e precisam entender um pouco dos desafios tecnológicos, do que está acontecendo na nova economia. Então, basicamente, esse aqui é o objetivo da academia. Então, hoje a gente vai falar sobre 4 coisas, como eu já falei antes, né? A gente vai falar sobre o conteúdo, qual vai ser a dinâmica, qual vai ser a frequência e a duração da academia. Então, vamos lá.
Vou colocar isso aqui no... Andar um pouco aqui adiante. Então, a primeira coisa que a gente vai estar falando é sobre o cenário global. Eu vou estar explorando, né, os impactos e os principais acontecimentos e fenômenos que estão ocorrendo sobre os negócios na nossa sociedade. Vou falar também sobre a nova economia, ou seja, há uma mudança de hábito significativa no consumidor, há uma mudança de eixo de poder de barganha entre o cliente e quem está produzindo. Existem conceitos que a gente vai ver depois, como a cauda longa e o efeito rede, né, das plataformas digitais. E tudo isso está vindo de uma forma que o executivo de negócio não está acostumado com essas categorias. Então, o objetivo aqui é ajudar as pessoas a entenderem o que é a nova economia e quais são essas megatendências que estão começando a dar formato ao futuro e ao presente das empresas, né? Então, a gente vai falar de novas tecnologias, a gente vai falar da diferença entre a nova economia da economia do Taylor, né? Por isso que eu coloquei aqui o Charlie Chaplin, né? Mostrando essa questão da produção em massa e da grande individualização, né, que a gente está tendo agora com as novas tecnologias. Então, a gente vai explorar bastante o cenário de negócios da realidade atual. Bom, além disso, a gente vai falar de alguns conceitos muito importantes. Então, um deles que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é a questão da cauda longa, né? Não sei se vocês sabem, esse conceito foi criado em 2014 por o cara que é o editor da revista Wired. E a cauda longa, basicamente, ela mostra que até um certo período, né, as empresas elas produziam uma quantidade pequena de produtos e produtos que tinham um alto índice de venda. E por quê? Porque você tinha uma limitação física de estoque, tanto na loja quanto no centro de distribuição. Então, você tinha que oferecer aquilo que vendia mais, e o que vende mais, você não pode variar demais, né? E o que aconteceu com o advento da internet, principalmente a partir de 2010, foi uma disponibilidade praticamente infinita de itens em estoque, já que o estoque não precisa mais ser físico, né? E com isso, foi possível as empresas começarem a criar serviços e produtos cada vez mais personalizados. Tanto a L'Oréal quanto a Sephora, onde eu trabalhei, usam muito, né, no varejo, principalmente essa filosofia da personalização, e hoje você já tem condições de usar tecnologias que aproximam, um aplicativo que aproxima da pele da cliente ali para ver qual é o tipo de pele que ela tem, né? Aquilo é digitalizado e automaticamente sai uma relação de produtos, né, de beleza ou produtos de dermatologia que podem ser usados dentro da Sephora, por exemplo, para melhorar a pele da pessoa. Então, a gente está chegando nessa parte assintótica aqui da curva, né, onde você tem uma variedade infinita e você tem uma quantidade de vendas pequena para cada elemento desses. Só que a variedade é tão grande que ela mais do que compensa a produção em massa. Então, isso é o que a gente chama de cauda longa. Se vocês forem no site da Nike, a Nike tem mais de 950 tipos diferentes de tênis ali para vender. Se vocês forem no Alibaba, acho que deve ter 1 milhão de SKUs ali, e obviamente eles não têm isso só num depósito central, isso está espalhado numa cadeia de suprimentos no mundo inteiro. Então, esse aqui é um conceito extremamente importante que os empresários precisam entender para flexibilizar suas estratégias de negócio, serem menos massificados e atender cada vez mais o seu público. Então, assim como esse conceito da cauda longa, a gente também vai falar do efeito rede, vai falar de o que é a transformação digital, o que é inovação, a diferença disso para efeito rede, para invenção, enfim, a gente vai discutir uma série de conceitos que são muito importantes para que você possa estabelecer uma estratégia de transformação digital. Bom, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o framework, né? A gente faz a transformação digital em cima de uma metodologia. E essa metodologia que eu estou apresentando para vocês, ela é uma espécie de coletânea do que eu considero as melhores práticas, e aí envolve o MIT, Columbia, onde você tem 4 etapas. Numa primeira etapa,
é uma etapa onde os executivos da empresa eles têm que se conscientizar de que o mundo está mudando, né? Por isso que é importante ter esses conceitos, né, discutidos. Eles têm que assumir a liderança da transformação e eles têm que começar, então, a estabelecer uma visão e uma estratégia de transformação digital alinhada à estratégia de negócio. Então, essa primeira etapa de enquadrar o desafio é uma etapa de definições estratégicas e de questionamentos que a empresa vai ter. E aí você tem questionamento não só de qual é a estratégia que você vai adotar, mas você vai ter uma plataforma digital? Vai. Mas essa plataforma ela vai ser você vai ser líder de um ecossistema digital como uma Amazon, ou você vai ser um jogador de nicho como um PayPal, ou você vai ser uma plataforma omnicanal como o Walmart, né? Então tem várias discussões e várias decisões que você tem que ir tomando, e essas decisões são tomadas nessa fase 1. Geralmente as empresas começam pelo final e depois é que elas vão se dando conta que elas precisam ter esse tipo de questionamento inicial. A segunda fase é uma fase que, uma vez que você tem a sua visão digital, sua macroestratégia, as principais iniciativas identificadas, você já começa a estabelecer uma priorização dessas ações, você começa a estabelecer uma certa governança para isso, para você ver o que você vai fazer a curto, médio e longo prazo. Sendo que curto prazo pode ser desde um mês até um ano, né? E esse longo prazo pode ser de 3 a 7 ou 10 anos, né? Dependendo do tipo de empresa que a gente está falando. Mas você tem aí uma fase onde você analisa esses investimentos. Existem muitos investimentos que, diferentemente da metodologia ágil, são investimentos pesados e são investimentos estruturantes, né, que é o que se chama de Go Digital, né? Então, quando a gente quer ir para a nuvem, né, esse é um investimento pesado que você tem que fazer. Isso aí você não faz numa turma de metodologia ágil, né? São investimentos estruturadores e que têm que, de certo modo, preceder todo o resto da implementação de uma transformação digital, né? Arrumar a casa. A terceira fase é a fase da mobilização da organização. Então, uma vez que você já tem uma visão digital, você sabe o que você quer ser daqui a 7 anos, você sabe através de que forma você vai chegar lá, se vai ser através de plataforma, se você vai criar um novo modelo de negócio, ou se você vai investir em melhorar a experiência do teu consumidor, ou se você vai melhorar produtos e serviços através da captação de dados, né, e de uma estratégia de analytics, né? Você então pode começar a apresentar para a organização qual vai ser a visão dela daqui a N anos, como ela vai chegar lá e principalmente qual é o papel de cada um nessa jornada, né? Mostrar que isso é uma jornada, mostrar que os diretores da empresa estão assumindo a liderança desse processo, mas que todo mundo, principalmente quem está na ponta, vai ter um papel muito importante nesse momento, né? E a quarta fase é a implantação e a sustentação dessa transformação, né? Todo mundo sabe que transformação tem data para começar, mas não tem data para terminar, porque, na realidade, é uma nova forma da gente viver, é uma nova forma de uma empresa funcionar. A transformação digital ela gera um novo modelo operacional. E dentro do modelo operacional você tem a inovação permanente, né? Então, a gente vai falar um pouco mais disso depois, mas eu acho que é importante a gente frisar a diferença entre transformação e inovação, né? A inovação é um motor que está funcionando e empurra a empresa para frente. A transformação é você transformar aquela empresa num novo carro, né? Então, existe aí uma diferença que é muito importante a gente entender. E essas, então, seriam as 4 grandes fases de uma transformação digital. E se a gente pudesse falar um pouco sobre os produtos, né, que uma estratégia de transformação digital gera, eu diria que são 4 planos de ação, né? O primeiro plano de ação é um plano de ação estratégico, né? São todas as decisões que têm que ser tomadas, como eu já falei, e que são várias, né? E que não adianta tomar no final, você tem que tomar antes. Desde você escolher visão, estratégia, etc., até você escolher se você vai querer ter um hub de inovação, se você vai querer ter uma empresa de venture capital, se você vai querer, enfim, fazer uma série de decisões que vão impactar na sua empresa, né? Então, eu acho muito importante essa parte de questionamento das decisões, e isso tem que gerar um plano de ação com a relação das ações, os responsáveis, datas e OKRs, ou KPIs, ou
o indicador que a gente queira, né? Mas tem um plano de ação bastante detalhado. O segundo plano de ação é o plano de ação tecnológico, né? Então, você tem que ver se você já tem sistemas integrados ou não, se você tem que integrá-los, levar aquilo para a nuvem, criar API, criar microserviço, usar tecnologias de orquestração, né, para que você possa funcionar com uma arquitetura corporativa flexível, escalável, que possibilite que em pouquíssimo tempo você consiga botar um novo aplicativo ou um novo serviço, né? Então, você precisa ter um plano específico que seria um roadmap tecnológico. O terceiro plano, que eu acho que é muito importante, é o plano organizacional. Dentro desse guarda-chuva organizacional, eu considero a análise de gap entre o perfil que a empresa tem hoje e o perfil que ela vai precisar ter de pessoas, né, em relação à visão digital que ela quer alcançar daqui a 7 anos, 5 anos. Então, se a empresa é muito ambiciosa, ela vai precisar ter, eventualmente, cientista de dados, ela vai precisar ter executivos que falem digital, que entendam o que é plataforma digital, que entendam o que é e-commerce, que entendam quais são os principais blocos de construção de uma plataforma digital, que é uma coisa que o nosso amigo Laga vai estar falando aí durante o curso. Depois eu vou apresentar o Laga aí para vocês. Enfim, os executivos têm que assumir esse papel. Segundo se você não tem esses recursos, então quem você vai contratar e como, né? E se você contratou esses caras, como é que você vai motivar e reter, né? Porque a realidade hoje é que quando você contrata mão de obra tecnológica, de acordo com muitos CIOs que eu entrevistei nessa minha série de vídeos, se o cara ficar 6 meses na empresa, você já tem que dar graças a Deus, né? Porque esses caras estão participando de 4 ou 5 processos de recrutamento ao mesmo tempo, é uma mão de obra extremamente disputada, e você, então, tem que ser uma empresa digital também, que é o B-Digital, né? E com isso você vai estar oferecendo perspectivas e desafios para esse pessoal mais novo, para esse pessoal mais tecnológico, para permanecer na empresa. O terceiro plano seria, aliás, o quarto plano é o plano cultural. Eu acho que esse plano cultural é um conjunto de iniciativas que você vai fazer para que você possa não só passar essa nova cultura para as pessoas, mas treiná-las, trazer exemplos, implementar ferramentas, e talvez seja uma das coisas mais difíceis da empresa, né? Você mudar a cultura, porque é um DNA, em geral, que já tem décadas, é um DNA onde nós fomos criados para sermos eficientes, avessos a risco e, de certo modo, muito enfurnados dentro dos nossos silos digitais. E o que a transformação digital está mostrando é que tudo isso está indo por água abaixo, não se trabalha mais assim, e as empresas gradativamente vão ter que se acostumar a isso. Isso não é feito de uma hora para outra, obviamente, isso demora, mas precisa ter um norte, precisa ter um plano com responsáveis, né? E com métricas também para você acompanhar esse sucesso, porque caso contrário, você também não vai conseguir ter resultado concreto dentro da tua transformação digital. Então, eu diria que esses são os 4 principais produtos de uma estratégia de transformação digital que é oriunda desse framework de atuação. Uma outra coisa também que eu queria falar é que a gente vai trabalhar muito com o Business Model Canvas, tá? Para quem não conhece o que é o Business Model Canvas, né, isso é uma esquemática, uma representação do negócio da empresa, partindo de qual é a proposição de valor que essa empresa está oferecendo, né? A proposição de valor é o seguinte, qual é a dor que eu estou resolvendo para o meu cliente e qual é o benefício que ele vai ter comprando o meu produto? São 2 perguntas cuja resposta pode ser enorme, né? Então, se a gente pegar uma Amazon, que é um exemplo fácil, a dor que você está resolvendo para o cliente ele não está tendo o trabalho de ficar percorrendo N livrarias para encontrar o título que ele quer no preço que ele quer, né? E o benefício que ele vai ter vai ser uma série de informações, né, de acordo com os mecanismos lá de inteligência artificial que vão estar recomendando livros semelhantes para esse cliente ou até mesmo críticas a esse produto que a pessoa quer comprar. Então, isso é uma proposição de valor, facilitar a vida das pessoas que querem comprar livro e adquirir conhecimento, né?
Em função dessa proposição de valor, então, a empresa vai desenvolver produtos e serviços, né? A Amazon começou com o Marketplace e já tem hoje 14 empresas que estão funcionando, pelo menos da última vez que eu estudei, né? Tinha 14 empresas, a Fulfillment by Amazon, a FBA, que é a empresa de logística, tem a própria AWS, né, que é a nuvem que ela disponibiliza para as corporações para armazenar os seus sistemas. Ela já tem também varejos, né, que ela comprou empresas de varejo, enfim, ela está entrando numa série de searas, inclusive no ramo principalmente no ramo da saúde, que é um mercado de $1 trilhão global, né? Então, esses são produtos e serviços que são componentes do Business Canvas. Então, quando você faz essa proposição de valor, você está visando um determinado segmento de clientes, né? Então, você tem que definir quem são esses clientes, assim como quais são os canais que você leva o teu produto e serviço para eles, assim como a forma que você se relaciona com esse cliente. Então, você tem empresas que se relacionam com o cliente pessoalmente. Então, se você vai comprar um apartamento, você fala com um corretor, né? Você ainda não está falando com um robô para isso. Você pode até ter um call center onde você esclarece dúvida, mas na hora de fechar negócio tem que ter um corretor, né? Um ser humano. Outros negócios não, você tem um self-service completo. Então, é como se você entrasse, não sei, no site do teu cartão de crédito, você desbloqueasse o cartão, você permitisse que esse cartão seja usado para despesas internacionais, enfim, você não tem praticamente mais contato com as pessoas de lá. Então, isso aí seria a forma de relacionamento com o cliente, que é o Customer Relationship, que é um dos blocos aqui do nosso modelo de negócio. Depois você tem, do lado esquerdo, vamos dizer assim, a parte passiva dessa operação, que é os principais processos que a empresa tem. Então, no caso de um Amazon, por exemplo, seria a logística dela, a aquisição dos livros que ela faz, né? E o processo de manutenção e suporte do site dela, né? Da nuvem dela. Um outro elemento também muito importante seriam os ativos, as capabilities, né? Que eu não sei como que eu traduziria isso em português, mas as capabilities seriam as capacidades principais que a empresa tem. Isso pode ser desde a marca, como o conhecimento, o know-how que a mão de obra tem, assim como a própria infraestrutura tecnológica. Se a gente for pegar a Panasonic, ela tem como capability um alto grau de desenvolvimento tecnológico. É uma empresa muito boa de internet das coisas, é uma empresa que faz muito produto nisso, porque ela tem uma expertise nisso, né? Se você for falar de uma General Electric, a divisão, a Business Unit, que faz turbina, eles têm como capability um conhecimento, um know-how dos engenheiros excepcional de manutenção de turbina. Tanto que as turbinas deles duram 30 anos, né? Aliás, isso acaba sendo até um outro problema, né? Que o produto dura tanto que você não consegue vender outro. E aí eles tiveram esse problema, tiveram que mudar a forma de fazer negócio e transformar a turbina num serviço. Então, em vez de vender a turbina, eles agora fazem a turbina enquanto serviço, né? Então, dentro do pacote tem manutenção preditiva, corretiva, preventiva e uma série de outras informações para as companhias aéreas que são clientes deles, né? Mas, enfim, e você tem também, do lado da extrema esquerda, você tem os parceiros, que são os fornecedores, os teus parceiros de negócio, né? Cada um desses elementos, ele pode vir a ser um epicentro de transformação digital, e é isso que a gente vai ver na academia. Tem empresas que se transformam digitalmente em função, por exemplo, da sua capability tecnológica, como a Amazon, né? A Amazon, ela descobriu que tinha um serviço na nuvem espetacular e que ela não precisava se ater apenas ao marketplace, né, para vender livro. Ela podia oferecer aquela infraestrutura para as corporações, e com isso ela criou a AWS, se não me engano, acho que foi 2013 ou 2014. Da mesma forma também, ela olhou para outro componente do modelo de negócio dela, que é a logística, e criou também um serviço para as corporações de fulfillment, né, de capacidade logística, de centro de distribuição, altamente robotizado, né? E a gente vai ver outros exemplos também na academia e vamos trabalhar com um case que eu vou trazer para vocês sobre quais são as verdadeiras capabilities que essa empresa pode ter, tá? Por último, a gente vai ver na parte de baixo do modelo de negócio 2 elementos dessa equação, né? Que é o elemento da receita e da despesa. Então, você tem que ter uma forma de ganhar receita, que pode ser vender produto,
vender a licença do software, vender assinatura de anúncio, né? Enfim, aluguel, né? Ou você tem um modelo de negócio enquanto serviço, né? E do lado esquerdo, você tem uma estrutura de custos, né? As principais despesas que você tem. Então, tudo isso compõe o modelo de negócio. E por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque, para mim, né, e para algumas correntes acadêmicas que eu respeito, o modelo de negócio é a base sobre a qual uma transformação digital ocorre, né? Transformação digital é mudança no modelo de negócio, é mudança no modelo total ou num dos componentes do modelo de negócio, de uma maneira tal que você tenha uma mudança radical no escopo de atuação da empresa ou na performance, né? E essa mudança vai ser alavancada por tecnologias digitais. Isso é a transformação digital. Então, se não está mudando o modelo de negócio, um dos componentes, não é transformação digital. Pode ser inovação, pode ser uma série de coisas que fazem parte do processo de evolução da empresa, né? Mas a transformação digital é quando você pensa em estratégias de você adaptar o seu negócio para a nova economia, usando como fonte, entre outras, o Business Canvas. Por isso que eu acho que é tão importante a gente falar dele. Depois a gente vai falar um pouco sobre os níveis de maturidade digital. Nem todas as empresas têm o mesmo nível, nem todos os segmentos de negócio têm o mesmo nível de maturidade digital. E nem todas as empresas têm culturas digitais. Você tem vários estágios diferentes que vão depender, por exemplo, do segmento de negócio. Existe um conceito chamado vórtice digital, que é um conceito que a Cisco desenvolveu e que é como se fosse a base do furacão, né? Então, você tem empresas que estão bem próximas da base do furacão, como a indústria financeira, a indústria do software, a indústria do varejo. E estando na base do furacão, essas empresas estão sendo realmente trituradas, estão sofrendo ameaças de novos entrantes, ameaças de tecnologias disruptivas. Essas empresas elas estão se reestruturando e se combinando com outras empresas, estão gerando spin-offs, né? E então está saindo uma série de inovações e de novidades de negócio a partir desse olho do furacão. E existem empresas que estão um pouco mais afastadas do olho do furacão. Por exemplo, as indústrias do setor de utilities, né? Se você pegar óleo e gás, setor elétrico, né, que são setores muito regulamentados, você não tem essa mesma agilidade. Você eventualmente até pode ter algumas tecnologias que são bastante disruptivas, como o smart grid, etc. Só que você tem uma agência reguladora que não deixa você de uma hora para outra você mudar o seu modelo de negócio, né? Você tem uma concessão que você tem que honrar, né? Da mesma forma também concessão de estrada e tudo, são empresas que funcionam à base de contratos de concessão. Então, dependendo do tipo de indústria que você está, você tem esses vários tipos de empresa. Você tem primeiro aqueles que estão começando, que têm uma intensidade muito baixa, tanto de transformação quanto conhecimento digital. Depois você começa a ir um pouco mais para a direita, que são os conservadores, e aí eu poderia dizer que muita empresa do setor elétrico, do setor de óleo e gás, está começando a ir para esse negócio, né? Então, se você pega, por exemplo, uma CPFL, se não me engano, acho que a CEMIG também tem, elas estão criando spin-offs de serviços, né? Justamente para não ficar tão dependente assim da questão da legislação. A EDF, que era a empresa francesa que era dona da Light, que é a maior empresa elétrica do mundo, ela já tem uma empresa de eficiência energética que está faturando bilhões, está ganhando uma grana violenta. E é toda em cima de tecnologia que eles estão fazendo. Depois, a gente tem os fashionistas, né? Geralmente, esses fashionistas são indústrias que ou são de software, ou são indústrias que estão mais ligadas ao varejo, mas são aqueles que querem experimentar antes de qualquer novidade que saia tecnológica, né? Então, o último modelo de deep learning, o último óculos ali de realidade aumentada, eles querem ser os primeiros a experimentar isso. E muitas vezes não dá certo, porque eles são muito mais guiados pelo entusiasmo, né? Pelo deslumbramento do que efetivamente pela ciência, né? Se é que eu posso falar assim, ou pela a ciência no sentido de você testar, de você ver se tem mercado para isso, né? E você pivotar caso isso não sirva para você.
E, por último, você tem aqueles que atingiram já um bom nível de maturidade digital e tem também um nível transformacional que já está quase que no sangue. E exemplos disso, obviamente, são as empresas que nasceram com isso, os startups, né? E as empresas que já estão no mercado aí já há 15 a 20 anos, mas que são empresas que lidam com tecnologia. Então, existem formas que a gente também vai discutir nessa academia sobre como que você pedala, né? Se você for um cara que é um beginner, o que vale mais a pena? Você subir para um fashionista, você ir para um lado conservador ou você tentar pular direto para um digirate, né? Qual vai ser a forma mais realista de você pedalar nesse modelo? Tá? Então, isso é uma das coisas também, um dos frameworks que a gente vai discutir. E, para mim, o importante é mostrar para vocês como que tem decisão, como que tem reflexão estratégica antes de você se lançar a começar a querer fazer hub, a começar a querer desenvolver coisas, né? Olha só quanta decisão de negócio tem que ser tomada para que você faça uma transformação digital efetiva, né? Outro aspecto também que eu quero falar com vocês é sobre a chamada visão digital. Talvez muitos de vocês já devam ter visto essa foto, né? E esse é o Jeff Bezos mesmo. Isso provavelmente deve ter sido, sei lá, 95, 96, quando ele começou. A mesa dele era uma porta e o que suportava a mesa eram cavaletes, né? Então ele começou assim, né? E tinha uma visão digital bastante ambiciosa, de ser uma loja, um negócio que iria vender qualquer coisa que você pudesse encontrar na internet, ele ia ter na loja dele. Então, ele já sabia que ele não ia ficar só com livro, né? E hoje é uma empresa que deve ter um valor de capital, acho que de 130... Não, essa é a fortuna dele, que é 130 bilhões, né? Acho que a Amazon já está com alguns trilhões de dólares de valor de mercado, né? Então, hoje, ele é um cara que não está mais nessa situação, mas está nessa situação aqui, né? O dedo está rápido aqui, peraí. Pô, pronto. Já mudou, né? Já está carequinha, assim que nem eu, né? Só preciso ter o mesmo dinheiro que ele. E é um cara que todo mundo respeita pra caramba. E, aliás, pelo que eu estou lendo, ele está com habilidades políticas, né? Ele está tentando se aproximar ao pessoal de Washington, porque ele está sentindo que o Congresso americano está começando a torcer o nariz para essas big tech companies, né? E ele é um dos poucos que está sendo menos atritivo, né? E querendo mais fazer a política no bom sentido lá com eles, né? Bom, qual é a outra coisa também que a gente vai estar vendo? A gente vai estar discutindo sobre o que a gente chama de macroestratégias digitais. Para quem é da minha época, existia um cara chamado Michael Porter, de Harvard, e esse cara, nos anos 80, ele criou uma metodologia, ele criou um livro chamado Vantagem Competitiva e Cadeia de Valor. E ele dizia o seguinte, as empresas elas tinham basicamente 3 tipos de estratégia, né? A primeira era ter produto barato, ser insuperável no produto barato. A segunda era diferenciação. O meu produto, eu vou cobrar o que eu quiser, porque ninguém faz o produto que eu faço. É que nem você pegar uma Louis Vuitton da vida. E a terceira era foco regional. Então, eu vou ser uma empresa aérea que só atende a costa oeste dos Estados Unidos lá. Nessa época, quando você tinha essas estratégias de negócio, essas estratégias eram feitas para você criar barreiras de entrada para competidores potenciais. Não havia disrupção do mercado e a fronteira entre uma indústria e outra era muito grande e muito clara. Não era fácil você criar uma indústria automobilística de uma hora para outra, levava décadas. Então, com isso, Ford, GM, etc., reinaram durante muito tempo, até que chegou a década de 70, 80, eles tomaram um tremendo golpe dos japoneses que vinham desde o pós-guerra, desde a década de 60, evoluindo a sua produção de carros, né? Então, você vê que é um processo muito mais lento do que hoje em dia. Então, o processo do planejamento estratégico, em essência, ele é o mesmo, só que agora os parâmetros são diferentes. Por quê? Você tem uma Tesla que está entrando na indústria automobilística de uma hora para outra, vamos dizer assim, ou pelo menos em muito menos tempo, né? Você tem uma Apple, uma Amazon, uma Microsoft que estão entrando na indústria de educação e na indústria de saúde muito mais rapidamente e com muito mais poder
do que vários hospitais e várias empresas, né, desse setor. Então, é preciso que se faça estratégias mais adequadas a esse novo cenário da economia que a gente está vivendo. Então, basicamente, existem 3 macroestratégias digitais. A primeira, eu vou focar no meu cliente. Então, tudo aquilo que eu puder fazer para conhecer melhor o meu consumidor, eu vou usar todas essas tecnologias de analytics, sensores, né, para poder entender como o consumidor está usando o meu produto, o que ele comprou, quando ele comprou, que funcionalidades ele está usando, para que eu possa cada vez mais criar produtos adequados a ele e melhorar funcionalidades dos produtos atuais. Veja Apple Watch, né? E todos os sensores que eles têm. Então, quando o pessoal da Apple quer botar uma nova funcionalidade, eles simplesmente vão e compram uma empresa de exercício físico, né, que faz aquela coisa lá, ou de GPS, enfim. Eles vão adquirindo tecnologia e colocando dentro dos produtos deles, né? O outro alicerce da estratégia de foco no consumidor é a experiência. Então, muitas empresas, principalmente aquelas que são B2C, né, ou seja, varejo, hotelaria, companhia aérea, têm uma preocupação muito grande de criar uma experiência do cliente que seja fantástica, porque no final das contas tudo tende a ser igual em termos de produto, né? Passagem aérea, quarto de hotel. Então, se você conseguir criar um diferencial nessa jornada para o consumidor, você tem grande chance de ter um diferencial através dessas tecnologias. A minha experiência, inclusive, ela já está indo até a indústria da construção. A indústria da construção é um exemplo muito interessante, porque é uma indústria que, durante décadas, ela sempre se baseou na questão da eficiência de construir uma obra, né? E eles estão percebendo que a experiência do consumidor, ela não acaba quando ele recebe a chave do apartamento que ele comprou. Ela começa, né? Ela começa porque esse cara amanhã ele pode querer ir para um apartamento maior, ele vai melhorar de vida, ele pode se mudar de cidade ou de estado e com isso ele vai querer alugar. Então, por que não criar uma plataforma digital em volta desse cliente e oferecer para ele uma série de benefícios e de experiências relacionadas à construção, né? Para que esse cara fique fiel à marca, né? Então, você vê até a indústria da construção já está se direcionando para prover uma experiência que extrapola a mera compra agradável do apartamento. Não se trata mais de você ter um óculos 3D, uma experiência de realidade virtual ou de realidade aumentada, né? Se trata de você apoiar esse cara para o resto da vida. Ele, a família dele e os filhos dele, né? Então, eles têm muitos dados dessas pessoas e podem estar investindo nisso. Então, essa é a macroestratégia de foco no consumidor. E a gente vai, na nossa academia, no nosso case, a gente vai tentar identificar qual é a estratégia que essa empresa adotou para sobreviver à avalanche que ela começou a receber aí de concorrência, tá? A segunda estratégia é a estratégia de excelência operacional. Eu estou usando aqui o exemplo da DHL, porque eu acho que é um exemplo mais fácil da gente entender como que uma empresa que é responsável por fazer transferência logística de pacotes, né, ou de cuidar de centros de distribuição, precisa ter uma eficiência tecnológica altíssima, né, já que a cadeia de suprimento dela é uma cadeia global. Então, essa empresa ela precisa ter tecnologias que vão desde as chamadas torres de controle, né, que são aplicativos, plataformas que monitoram a cadeia global de suprimento, desde o tufão que está acontecendo na Ásia, né, até, eventualmente, uma ameaça de queda de ponte na Via Dutra aqui no Brasil, né, que pode impactar os prazos de entrega deles, né? Então, eles criaram tecnologias para isso. Outro exemplo interessante também que a gente pode usar é o seguinte, vamos pegar a L'Oréal, que é onde eu trabalhei, né? Eles têm aproximadamente 300 vendedores e esses vendedores, quanto mais eficiência e tecnologia eles tiverem na ponta da mão para tomar pedido, mais automático fica esse processo e mais ele pode desenvolver relacionamento com o cliente.
Então, é muito importante que você dê tecnologia para quem está na ponta do mercado, seja o vendedor de uma L'Oréal, um corretor de imóveis, um cara que está na loja, ou uma pessoa que é funcionária de uma concessionária, porque ele vai ter mais tempo de fazer CRM com seu cliente final. Tá? E o último exemplo que eu daria seria os próprios engenheiros da General Electric, né, como eu falei para vocês, que são mestres em manutenção de equipamento. Então, quando você consegue ter esse know-how, você está usando uma excelência, uma estratégia de excelência operacional, ou seja, é uma estratégia mais voltada para dentro da empresa do que para fora, mas obviamente ela tem consequências também para fora da empresa, mas o foco é na cadeia de suprimentos dela e não tanto assim no cliente. Então, em geral, empresas do segmento de B2B, empresa que fabrica aço, empresa que fabrica cimento, né? Ela tem um foco muito grande nisso, né? Porque, em geral, o contato que eles têm com o varejo é através ou de distribuidores ou de grandes cadeias de varejo, né? Então, eles não têm essa coisa da experiência do consumidor tão forte assim. Por último, a gente tem a estratégia dos chamados novos modelos de negócio. O que significa isso? Eu vou pegar o exemplo da General Electric. A General Electric, ela, nos anos 2000, ela teve um problema sério, ela teve uma queda do valor das ações significativo de, sei lá, $600 para $60. E o que estava acontecendo é que países no mundo inteiro estavam criando as suas fábricas de eletrodomésticos, então já estavam competindo com preços mais baratos e qualidade em relação aos eletrodomésticos da GE. A GE, então, ela resolveu se desfazer de negócios que não agregavam valor para ela, que não tinham a ver com digital. Então, ela se desfez dessas unidades, ela se desfez da GE Capital também, que era uma grande financiadora de projetos deles, e resolveu ser uma empresa digital. E o que ela fez para isso? Ela desenvolveu uma plataforma que ela já tinha, né, chamada Predix. Não sei se todos vocês ouviram falar nessa plataforma, mas a Predix é uma plataforma que você tem sensores na turbina do avião e você, a partir desses sensores, você consegue fazer a manutenção preventiva, preditiva e corretiva. Só que, além disso, você também consegue extrair informações e criar dashboards para o teu cliente. Então, por exemplo, eles conseguem oferecer para a companhia aérea a quantidade de combustível que foi gasto, a quantidade de milhas voadas, as alturas alcançadas, conseguem criar indicadores do tipo milhas voadas sobre assentos ocupados, né? E com isso, então, gerar uma série de informações de valor agregado para o seu cliente. Então, isso virou um negócio dentro da General Electric, que era a plataforma Predix. A General Electric ela teve problemas, né, depois disso. Ainda assim, ela tem problemas, mas esse case é um case interessante porque foi um processo muito bacana de uma empresa que se deu conta que ela tinha que se tornar digital, mas como todo grande gigante, né, tipo IBM, etc., ela tem problemas sérios, né, de conseguir fazer esse elefante, né, se mover. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma estratégia bastante interessante. Então, a gente vai explorar essas 3 macroestratégias em detalhe dentro da academia. Não sei se vocês gostariam de fazer alguma pergunta. Querem fazer pelo chat aí? Acho que o chat é uma boa, Sérgio. Acho que é bacana. Deixa o pessoal perguntar e a gente vai direcionando. O Que que assim você eu acha? bebo um pouco d'água também. Estou vendo aqui. Já temos algumas perguntas. Minha imagem não está aparecendo. O modo de apresentação está desativado, os slides estão aparecendo. Espera aí, isso aqui foi 7h24. Ainda está esse problema, gente? Ou seja, o que eu vejo aqui, a Laga falando, eu vejo aqui é a tela do PowerPoint e o slide. Isso mesmo. Tá? Então tem um slide aqui. Eu Marcos sumi aqui estratégicas digitais. É, Isso
Deve Acho que ter tá todo tido mundo algum vendo, problema. desde o começo, desde a primeira aí, desde quando você colocou. Tá. Bom, de qualquer forma, eu acho que essa parte aqui do slide que é a mais... Bom, vamos aqui à pergunta do Joaquim, né? Como fica a experimentação estilo startup de novos modelos de negócio dentro dos frameworks propostos de transformação digital? Essa pergunta é interessante porque ela nos remete exatamente para esse slide, né? Você tem aqui 3 macroestratégias digitais. Existem algumas empresas que adotam como estratégia digital justamente criar um novo modelo de negócio, né? E esse modelo pode ser um startup. Então, por exemplo, tem uma empresa de construção que bolou uma nova empresa, que é uma empresa que, em vez de construir para compra e venda, né, ela está construindo para aluguel. Ela não está construindo para vender os imóveis, ela está construindo para aluguel e, eventualmente, ela pode até vender depois o prédio para fundo imobiliário. Olha que interessante, né? A gente pode considerar isso um startup, mas eu acho que tem startups que são tecnológicas e outras startups que, dentro do conceito que eu estou falando, são novos modelos de negócio, né? Eventualmente, eles são suportados por tecnologias digitais. Não sei se isso te responde, Joaquim, mas existe uma estratégia que é de novos modelos de negócio mesmo, sobre a qual você vai, então, desenvolver as suas tecnologias, o teu roadmap, o que você achar melhor. Mas isso tem que ser resultado de uma decisão da empresa. Mais alguma pergunta? Ok. Então, vamos seguir aqui adiante. Tá? A gente falou, então, das macroestratégias digitais. E agora a gente vai falar um pouco das tecnologias digitais. Então, muita gente aqui é do meio de tecnologia, então eu não vou ficar chovendo aqui no molhado, não vou ensinar vocês o que vocês já sabem até melhor do que eu, né? Mas o que eu procurei fazer, o que eu vou procurar fazer na academia é trazer exemplos pitorescos de uso de tecnologia. Não sei se vocês já ouviram falar nesse teatro em Barcelona chamado Teatro Eneu, né? Esse teatro, ele é um teatro que desenvolveu uma tecnologia de reconhecimento facial e mudou o modelo de negócio dele. Então, ele criou um modelo de negócio chamado Pay per Laugh. Tá? É um teatro de comédia e você só paga pela quantidade de risadas que você dá. Cada risada que você dá é 8 centavos de euro, até um limite de 48 euros. Tá? Então, é engraçado, é pitoresco, mas o cara criou, inclusive, um novo modelo de negócio baseado em tecnologia. E eu acho que é esse tipo de sacada que vocês, os executivos, enfim, as pessoas têm que ter quando estiverem pensando em fazer uma transformação digital. Esse que é o inusitado. A tecnologia, ela vem a reboque disso, né? Então, eu vou falar, obviamente, de inteligência artificial, né? Deep learning, machine learning, rede neural, algoritmo genético, lógica nebulosa, né? Todo mundo, essas coisas, data analytics, né? Mas o problema não é só conhecer, o problema é saber fazer uso criativo dessas tecnologias para criar soluções e novos modelos de negócio. Esse é que é o barato da transformação digital, tá bom? Outra coisa também que eu vou estar abordando com vocês vai ser alguns exemplos de modelo de negócio também pitorescos, né? Quem tem cachorro aí, quem tem pet, sabe que a experiência de comprar comida, bonequinho, granulado, né, para animal não é uma experiência muito enriquecedora para o espírito, né? E, geralmente, quando você vai num supermercado muito grande, você tem, como nos Estados Unidos, paredes enormes, né, de produtos, né, em que a pessoa fica até perdida, não sabe o que comprar. Então, algumas pessoas tiveram a sacada de criar produtos sofisticados, produtos que são escolhidos através de um site, né, de um comércio eletrônico, mas cujo modelo de negócio é um modelo de negócio de assinatura. Então, você faz uma assinatura, você escolhe quais são os elementos que você quer comprar para o seu totó, você compra para ele o ossinho, você compra para ele a raçãozinha,
e você recebe uma caixa bonitinha todo mês com aqueles ingredientes, né? Esse que é o modelo D2C, Direct to Consumer, né? E esse modelo está sendo estendido para várias coisas, né? Um dos primeiros modelos, inclusive, foi o modelo do Dollar Shave Club. Quem quiser pode ver isso depois nos vídeos do YouTube, né? Que é muito engraçado. Um cara que criou um aparelho de barbear e ele faz a assinatura do refill, né? Então você paga todo mês ali e recebe o refill, porque na realidade a Wilkinson Sword, né? Todas essas empresas aí que vendem aparelho de barbear, elas ganham uma baba de dinheiro vendendo a lâmina para você, e desse dinheiro que você paga para a lâmina, 70% vai para o tenista, né? Então, eles conseguem oferecer um valor muito menor para você. Então, essa modalidade está começando a crescer. Isso pode se chamar Direct to Consumer ou então Factory to Consumer. A própria indústria já está vendendo direto para o seu cliente e através, nesse caso aqui, de assinatura. Qual é o foco disso? O marketing disso é substituir as experiências não interessantes pela assinatura desses produtos, entendeu? Vamos supor, estou vendo aqui o Igor aqui, né? Vamos supor, Igor, que você vai comprar cimento e material de construção para reforma. Se você tiver durante 6 meses fazendo reforma, faz uma assinatura. Para que toda hora você tem que ir lá e ficar comprando saco de cimento, ficar comprando massa e ficar comprando não sei o quê, né? Faz uma assinatura durante 6 meses e compra esse negócio, né? Porque não tem glamour você ir numa loja de construção, né? Para ficar comprando esse negócio, né? Então, são coisas que são bastante interessantes, né, de se explorar, que a gente vai estar verificando esses modelos de negócio que são viabilizados por tecnologias digitais. Outra coisa também que eu vou falar, e aí eu até vou pedir para o Laga se apresentar daqui a pouco, é o seguinte, todo mundo fala em plataforma digital para cá, plataforma digital para lá. Plataforma digital é um conceito relativamente complexo, né? Quem não conhece acha que tudo é plataforma, nem tudo é plataforma, né? A gente vai ver a definição do que é plataforma digital, ou seja, a plataforma é um mecanismo tecnológico, um mecanismo digital que une consumidores e produtores, né? E esse mecanismo de consumidores e produtores ele é incentivado a crescer através do chamado efeito rede. Então, quanto mais consumidor tem, mais produtor aparece. Quanto mais produtor aparece, mais consumidor tem. Vide Uber, vide Airbnb, vide outras plataformas digitais que se beneficiam desse efeito rede para criar comunidades absolutamente gigantescas, tá? Então, isso é uma definição de uma plataforma digital, né? E você pode ter plataformas não só de compradores e vendedores, como o Google, por exemplo, ele é uma plataforma que você tem, inclusive, desenvolvedores, né? Tanto Oracle quanto Salesforce acabam também virando plataforma. Algumas dessas empresas abrem a sua arquitetura para que as pessoas possam desenvolver aplicativos em cima, por exemplo, do Salesforce, né, que é um aplicativo de CRM bem conhecido no mercado. Então, isso acaba virando plataforma. Só que existem plataformas e plataformas. Se você está numa empresa que tem um conhecimento de mercado muito grande, mas o teu nível tecnológico não é tão sofisticado assim, você pode adotar uma estratégia de plataforma digital chamada Omnichannel, que é a plataforma que o Walmart, que os varejos em geral fazem, né? Ou seja, atender o cliente da melhor forma possível e não só online, mas também offline. Então, é uma plataforma que está ligado a uma logística online, offline e a outras coisas também. Então, é uma plataforma de empresas que tem autoconhecimento do comportamento do seu consumidor. Por outro lado, se a gente for para uma empresa que tem autoconhecimento tecnológico, mas que não lida direto com o consumidor, que são chamados produtores modulares, né? Você vai ter empresas como a PayPal. O que a PayPal é? Ela não entra em contato com o consumidor, mas ela é uma plataforma altamente integrável nas cadeias de pagamento de vários cartões, de vários varejos do mundo inteiro. Então, ela se diferencia pelo fato de ser altamente tecnológica, altamente integrável, para que os seus parceiros possam entrar em contato direto com os clientes.
Então, isso é um outro tipo de estratégia de plataforma digital, que é o produtor modular, né? Depois você tem aqueles que são não só avançados em tecnologia, mas que têm também um conhecimento muito detalhado do seu cliente, né? Então, a Amazon, ela é um exemplo disso. Desde 95, a Amazon vem coletando informações dos seus clientes, do segmento premium, né? Que ela criou uma área de fidelização, e esses clientes têm dado para ela, desde 1995, informações valiosíssimas. Então, hoje, a Amazon ela tem um grau de assertividade tão grande, mas tão grande, que ela foi capaz de gerar, de cadastrar, vamos dizer assim, um modelo de negócio muito diferenciado. Ela cadastrou uma patente no mercado, que é uma patente onde, em vez dela vender para entregar, ela vai entregar para depois vender. Por quê? Porque o grau de assertividade dela já está tão grande com esses clientes que ela já sabe o que o cara vai comprar e quando ele vai comprar e como ele vai comprar. Tá? Então, e ela chegou à conclusão, por causa disso, que as devoluções que ela vai ter vão ser menores do que o aumento de receita pelas vendas que ela está fazendo. Entenderam? Então, isso é uma estratégia de quem tem muito conhecimento do cliente e quem tem muita coisa, um nível tecnológico bastante sofisticado. E, por último, você tem aqueles que não têm contato com o cliente e também não têm sofisticação tecnológica. Esses aí, o destino deles vai ser o que está aqui na foto, né? Vai ser o cemitério, porque eles vão ser esmagados pela guerra de preço. Na nova economia, se você não criar um diferencial, você está ferrado, né? Então, você tem que criar uma diferenciação que te possibilite, então, trabalhar dessa forma, tá? Eu acho que tem gente aqui querendo entrar ou falar comigo, não sei se direito, mas agora está um pouco difícil de atender. Vou voltar aqui à nossa apresentação. Então, essas são as estratégias de plataforma digital, e eu queria agora deixar um pouco o Laga falar para vocês, queria apresentar para vocês o colega que foi CIO da Edenred e teve à frente de muitas empresas, principalmente no setor financeiro, e ele vai dar uma das aulas que vai ser um aprofundamento e um casezinho sobre plataforma digital. Laga, eu vou liberar. Você consegue? Eu acho que você consegue se liberar aí, né? Para falar. Acho que vocês estão me ouvindo, certo? Sim. Legal, obrigado. Bem, primeiro, boa noite a todos aí, obrigado pelo convite e pelo conteúdo, Sérgio. Bem bacana que está prestigiando o lançamento, né, da academia e os assuntos, né, os temas, né. Então, eu acho que realmente a gente está precisando conversar muito sobre isso. Tem muita coisa solta, né, e acho que uma academia com esse tipo de trilha e como você mostrou no começo lá, a figura da pessoa ali na jornada, né, caminhando ali, eu acho que esse é uma imagem que diz muito no nosso momento, né, como que a gente está. E falando de plataforma, a gente tem que juntar tudo isso com o que você antecedeu, que é realmente o business model, né? Da onde vem a necessidade? Quais são os capabilities, os building blocks de plataformas, tá? Então é isso que a gente vai falar nessa sessão. Vai ser uma sessão muito interativa. Vamos usar case studies e vamos discorrer realmente sobre as competências para cada tipo de desafio e para cada tipo de estratégia. Excelente. Eu chamei o Laga aqui porque eu acho que, primeiro, os nossos executivos estão precisando ter um reforço, uma compreensão sobre isso, e são poucos os que conseguem articular estratégias em relação a isso. Então, você tem desde aqueles que todo mundo acha que tem que ter uma plataforma, mas não sabe exatamente de quê, e às vezes não é o caso, até aqueles que deveriam ter uma plataforma e não têm, né? Então, é muito importante que quem esteja fazendo essa academia, seja executivo, seja uma pessoa de tecnologia, saia com um conceito concreto de que existem elementos de constituição de uma plataforma, existe uma estratégia, e que se você fizer isso em cima de uma estratégia consistente, a sua empresa pode fazer uma virada fantástica em termos de resultado financeiro
e isso pode ser feito com resultados rápidos e gradativos. Tá? Então, essa aqui é a principal mensagem que a gente quer dar em relação à plataforma. Uma outra coisa também que eu vou estar abordando com vocês é o seguinte: vocês se lembram que eu falei da questão do modelo de negócio antes, correto? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, através desse exemplo que a gente vai examinar mais em detalhe no curso, que é possível uma empresa usar o Business Canvas para ela pedalar e definir uma ideia de transformação digital, né? Então, aqui eu estou pegando o exemplo da Panasonic. A Panasonic ela criou uma empresa, isso saiu do Valor Econômico ano passado, chamada Panasonic Home. O que essa empresa faz, né? A Panasonic ela chegou à conclusão que ela não é apenas uma empresa de eletrodoméstico e eletroeletrônico, ela é muito mais do que isso. Quando você olha o modelo de negócio dela, você vê que ela tem marca, ela tem tecnologia, ela tem processo digitalizado, ela tem parceiros de altíssimo nível. E a proposição de valor dela não é uma proposição de ficar vendendo cacareco. A proposição de valor dela foi mais ambiciosa. Foi o seguinte, é ajudar a pessoa a viver bem, a morar bem. Como é que eu posso, então, estender a minha proposição de valor? Ela se juntou com empresas de construção, e com outras empresas também, criou uma plataforma digital e, através dessa plataforma digital, o sujeito constrói a casa dele com a Panasonic constrói a casa para o cara, ela enche a casa com todos os eletrodomésticos e eletroeletrônicos que você pode imaginar e ela passa a cuidar da eficiência energética e da assistência técnica da casa. Essa é a Panasonic Home. Então, ela usou uma estratégia de negócio que é aquela terceira, novos modelos de negócio, viu, Joaquim? Tá? Então, ela teve uma sacação, ou seja, de que a proposição de valor dela na nova economia tem que ser mais ambiciosa. As pessoas não querem mais esquentar a cabeça com construir casa, com comprar eletrodoméstico, porque queimou o fusível da porcaria lá do micro-ondas. Ninguém mais quer saber disso. Eles querem uma plataforma que administrem esse negócio automaticamente, né? E a Panasonic já estava caminhando nesse sentido, né? Ela já tinha uma arquitetura de internet das coisas que fazia o micro-ondas falar com a geladeira, com a máquina de lavar prato, né? com sei lá mais o quê, né? Já estava fazendo essa coisa lá de Intelligent Kitchen, né? Como eles chamam, né? Então, ela resolveu dar esse passo para frente e essa empresa dela tem aproximadamente 3.000 funcionários, já fatura 2 bilhões de dólares só no Japão. E outras empresas agora, Samsung, não sei mais quem, estão começando a seguir esses caras. Tá? Então, essa foi a forma que o cara começou a pedalar. Ele começou aqui na proposição de valor, depois ele começou a olhar o que ele tem aqui de capability, né? Que ele poderia expandir essa proposição de valor e conquistar novos públicos-alvo. Tá? Essa foi a sacada dos caras. E assim como esse, tem outros exemplos também que eu vou dar e tem o nosso case que a gente vai fazer na academia. Tá? Bom, e aqui eu também quero trazer para vocês uma outra coisa, não sei se todo mundo ouviu falar, mas a gente também está tendo uma revolução dentro das próprias tecnologias de programação. Né? Então, antigamente, quando eu era jovem, né, a gente tinha a tal da linguagem de máquina, né? E que era uma linguagem extremamente detalhada, que somente os bruxos sabiam, os matemáticos sabiam fazer, e essa linguagem foi se aprimorando, né? Se aprimorando, hoje você tem Python, né? Você tem essas coisas bacanas todas aí, só que esse negócio já evoluiu para um outro patamar. E qual é o patamar? O usuário está de saco cheio de depender de developer. Né? E aí está surgindo um movimento, que eu vou trazer aqui o Strack e o Maurício, vocês veem quem gostaria de falar aqui, mas um movimento chamado Low Code, ou No Code, né? A partir do qual você consegue criar aplicações simples, mobile, que vão substituir muita planilha, muito banquinho de dados sem vergonha que a gente ainda tem até hoje nas nossas empresas. Então, para isso, eu queria chamar o Maurício e o Alexandre Strack, que são da empresa Mundo Exponencial,
também são meus grandes amigos e parceiros, para falar um pouquinho sobre isso e sobre como é que eles vão estar abordando isso na nossa academia. É, Pessoal, eu com vocês. não sei se o Maurício apareceu aí, mas eu estou vendo só uma parte das pessoas, eu apareci. Para quem não me conhece, eu sou o Alexandro. Sérgio, obrigado pelo convite, por te ajudar aí na academia, porque esse é um ponto muito importante, onde o que a gente vai mostrar é uma forma de você liberar o potencial criativo e de inovação que normalmente fica travado. Travado justamente por esse ponto que você falou. Se fala muito de agilidade, de métodos ágeis, de organização ágil, de estratégia digital, e aí você vai acelerando tudo, só que no fim das contas, quando você quer materializar o produto digital, você cai num gargalo. Ou você cai na dependência da equipe técnica, aí pode ser gente da TI, dentro da empresa ou do lado de fora, e no fim das contas isso acaba consumindo muito mais tempo do que você antes conseguiu até chegar num determinado ponto. E de algum tempo para cá vem crescendo os produtos ou as ferramentas no-code em diversos segmentos, que são ferramentas que permitem que você crie soluções sem depender dos desenvolvedores. Isso, obviamente, abre um campo de possibilidades para você ter mais experimentação, mais produtos digitais ou mais artefatos para poder validar aquelas estratégias ou aquelas possibilidades que você está tentando desenhar. Porque, obviamente, a menos que você trabalhe numa empresa onde Deus está totalmente no controle, a sua primeiro teste vai dar errado, o seu segundo muito provável também. Então você vai precisar de volume para testar, validar até que você encontre. E essas ferramentas, elas hoje auxiliam demais. Então o que a gente vai fazer na academia? A gente vai mostrar, vai falar sobre as ferramentas que existem, em que campos elas existem, e para que elas estão sendo usadas e como que elas estão avançadas hoje em dia. E a gente vai fazer um exercício onde a gente vai criar um produto digital ali em 30 minutos. Vocês que estiverem participando da academia vão criar um produto utilizando uma ferramenta no-code para vocês verem que vocês mesmos são capazes de criar a sua própria solução. Até porque para quem não sabe, existe uma estatística que só 0,3% dos profissionais do mundo sabem programar. Então, existe 99,7% que tem ideias, que quer fazer e que, no fim das contas, está travado. E a gente vai ajudar mostrando para vocês como que isso pode liberar potencial e não gerar anarquia. Porque quando se fala disso, muitas vezes se pensa em shadow IT, em coisas negativas, mas não é isso. Isso é a possibilidade de você capturar ideias e fazer com que a inovação, que não pode mais ser pontual e tem que ser constante, possa ser liberada dentro de uma cultura de inovação, que é uma necessidade nos processos de transformação digital. Então, é isso que a gente vai fazer. Excelente, muito legal. Então, eu achei muito importante, né, estar trazendo essa visão para vocês, porque a transformação digital ela também vai passar por uma mudança de mentalidade, por uma facilidade maior dos executivos de poderem entender a tecnologia e sentir que eles também podem colocar nas mãos deles algum elemento. Eu acho que o gap está muito grande entre o desenvolvimento tecnológico e o conhecimento desses executivos, né? E o papel do pessoal de tecnologia é alavancar esse conhecimento para que uma empresa possa ter melhores estratégias, né? E gente mais capacitada. Ou seja, o conhecimento tecnológico ele é uma capability da empresa, né? Então, por isso é que a gente vai falar de no-code e vocês vão ter um exercício também de no-code para fazer. Tá? Não pensem que vocês vão deixar de meter a mão na massa, porque a academia é de transformação, mas a gente vai botar a mão na massa também, tá? E falando um pouquinho da dinâmica, né? A gente vai constituir essa academia por aulas que vão de segunda a sexta. Eu estou achando que isso aí é menos cansativo do que ficar um dia 8 horas ou 2 dias de 5 horas, né? Então a gente vai ter 5 aulas de 2 horas.
Essas aulas elas vão começar com a parte conceitual de 1 hora, depois a gente vai dar um dever de casa para vocês, vocês vão para salas virtuais em grupos que eu vou dividir, e vocês, depois que terminarem o dever, vocês vão apresentar isso em plenária. Então, todos os conceitos que eu estou falando aqui para vocês, vocês vão ter que articular eles, para não ficar só no blá, 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 só na teoria. Eu acho que adulto só aprende fazendo, e executivo, então, nem se fala, né? Então, eu vou dar a oportunidade de vocês de discutirem com outras pessoas e de evoluírem esse tipo de conhecimento. E, por fim, eu quero falar um pouco também, se eu conseguir, falar um pouquinho aqui dos bônus, né? Eu vou estar lançando o curso amanhã ou depois. A partir do lançamento do curso, eu vou dar um desconto de 20% para quem se inscrever na primeira semana. Quem frequentar o curso vai ganhar também o e-book Transformação Digital do Conceituação, que eu escrevi, um e-book que tem 140 páginas, e é uma coletânea de mais de 40 artigos meus sobre esse assunto. E a minha ideia também seria criar um grupo no WhatsApp, caso a gente tenha mais de 30 pessoas dispostas a participar desse grupo, onde eu vou estar diretamente entrando em contato, trazendo novidades, conversando com vocês, e a gente vai estar trocando ideias sobre tecnologia. E, por último, também, eu vou colocar esse vídeo disponível para vocês durante um certo tempo, e depois ele vai fazer parte da assinatura, né? Vamos dizer assim, os vídeos que eu quero dizer da academia, né? Do rol das assinaturas, para que vocês possam ter tempo de absorver esses conhecimentos todos, mas também criar os devidos produtos digitais. Então, vamos ver então se a gente consegue ter quórum suficiente para isso, e quem estiver participando vai ter não só acesso aos vídeos todos que estão no meu canal, mas também a esse book e também ao desconto, caso se inscrevam na primeira semana. E queria ver com vocês agora, então, abrir o espaço para perguntas. Já são 7:55, acho que a gente está no horário bom para isso. E aí eu queria ver com vocês o que é que vocês gostariam de saber, que talvez eu não tenha explicado, ou o comentário de vocês, por favor. A carga horária total da academia está entre 10 e 12 horas, Roberto. Né? Vão ser 5 ou 6 aulas, a gente ainda vou verificar isso, mas a ideia seria fazer uma coisa de segunda a sexta. Eu acho que fica menos pesado, também de 6:30 às 8:30, e com isso, então, a gente ter tempo depois de sair e jantar, né? Sair da academia vivo, né? Ok, Niano, um beijo para você. Então tá, Sérgio, vou aqui pelo áudio mesmo, Laga falando. Tá. Você vai colocar, então, o lançamento mesmo, depois dessa live aqui, vai ter, então, toda uma publicação, né, na internet, vou botar né, também no canal. Simpla, né, fazer aquele esquema. Para a gente fazer essa confirmação aqui para o grupo Isso. e para os outros convidados aí. E espero que dessa vez não tenha problema com o link. Vou usar sempre o mesmo link. Nessa aqui eu não perco mais, cara. Antônio Fernando, conteúdo voltado para executivos, CIO, esse conteúdo ele é voltado para executivos que precisam liderar a transformação digital, mas ele também vai ser tratado num nível que ele vai ajudar muito o próprio pessoal técnico, que muitas vezes conhece linguagem de programação, mas não sabe para que está programando, né? Aonde que a empresa pretende ir com aquilo tudo, entendeu? Então, eu diria que isso é um conteúdo que tem um viés estratégico, mas é um viés compreensível por todo mundo, para que vocês possam entender o que é a transformação digital, para que ela serve, como que ela tem que ser bem utilizada, e sabendo disso, vocês acabam participando de uma maneira muito mais pragmática, né, consistente, do que se não soubessem.
e, com isso, até eventualmente se tornando uma referência no assunto, aumentando a sua empregabilidade. Então, eu diria que ele tem esse espectro todo de atuação. Eu só não vou entrar em detalhe técnico, porque aí você já tem 50 mil cursos no mercado que fazem isso. Edson, obrigado aí pela tua presença também. Um grande abraço. E também agradeceria se vocês quiserem dar feedback em relação a essa estrutura da academia, se vocês acham que está legal, se vocês acham que tem de mais, que tem de menos, se vale a pena, se não vale a pena, enfim. Fiquem à vontade para comentar sobre isso, que eu acho que vai ser sempre muito importante fazer um produto, obviamente, direcionado para os, né, para as pessoas que estão consumindo esse tipo de conteúdo digital, né? Sérgio, eu acho que ficou super bacana o programa, e dentro do conceito ágil, né? Tipo, numa semana a gente já consegue medir, né, a efetividade e a aderência, né, com o público que chegar. Então, talvez aí numa segunda, né, numa segunda turma, numa terceira, já comecem a aparecer melhorias do próprio cliente, né? O próprio cliente que compra a academia te dizendo, olha, você pode falar isso, pode falar aquilo, faltou isso, faltou aquilo, né? Então, acho que alguma coisa que, além de te dar parabéns pela iniciativa, você, o Lago, o pessoal da como chama, Excelência lá, né? Abri o site deles aqui agora. Do mundo Eu entrei exponencial, no Exponencial, o Laga acabei de também. conectar no YouTube lá. Legal, sensacional, cara. Eu tô super animado, tô super. Alexandre, super obrigado pelo que você está falando. Eu estou vendo aqui também o Antônio Fernando, o grande Antônio Fernando também, sempre com uma contribuição muito bacana. Ele está achando o conteúdo muito amplo para 10, 12 horas. Antônio, isso é um dilema que a gente está sempre se perguntando. Se a gente fizer um conteúdo muito pequeno, né, o pessoal pode achar que eu estou ensaboando o gelo. Se a gente faz um conteúdo muito grande, o pessoal vai achar que é um massacre. Eu prefiro massacre, né? Eu fiz já um workshop, aliás, fiz dezenas de workshops desse tipo, onde o cara ficava de 8 da manhã até as 8 da noite ali, o pessoal saía cansado, mas feliz, né? Como não vai ser uma coisa física em si online, eu acho que a gente pode tocar nos principais coisas, porque o objetivo dessa academia, que é o módulo 1, né, é abrir a cabeça para os principais blocos que constituem a jornada da transformação digital. Não se esqueça que eu vou ter depois o módulo 2, o módulo 3, onde eu vou mergulhar mais em determinadas coisas, né? Só essa parte de plataforma digital, isso aí já é uma academia inteira, se a gente quiser. Essa parte de no-code, de inovação, são 2 academias, né? Então, o que eu estou pretendendo fazer é justamente me juntar a especialistas nesses assuntos para que a gente possa ir de uma maneira mais abrangente e depois começar a mergulhar, né, de forma gradativa, entendeu? Então, isso aqui é o resultado de um workshop que eu já implantei dezenas de vezes e que eu acho que esse conteúdo dá para ser feito sim. Vai ser um desafio fazer online, mas eu já realizei ele e te agradeço muito essa pergunta, porque eu vou ficar com ela aqui na cabeça, né? Joaquim, a estrutura da academia e a carga horária me parecem totalmente alinhados com as tendências atuais e melhores práticas dos infoprodutos, né? Obrigado, Joaquim. O Antônio também está colocando aqui muita informação, muito conteúdo estratégico, é verdade. A ideia aqui é a gente criar uma diferenciação de outros conteúdos. Eu não vou ficar dando curso de metodologia ágil, eu não vou ficar dando curso de gerência de projeto, eu não vou ficar dando curso de Python, né? E não vou ficar falando abobrinha, né? Eu vou ficar falando como um CIO que já levou na cabeça muito pelo fato de não ter tido esses conceitos e de estar levando adiante essa série de vídeos onde eu já entrevistei mais de 85 CIOs
e vendo quais são as melhores práticas, né, de bom e de ruim. Então, a ideia da academia é combinar essa teoria com uma série de exemplos, não só de cases, né, mas também trazer para vocês exemplos desses vídeos, dessas entrevistas que eu estou tendo, como, por exemplo, o Alexandre, o Igor César, né, e vários outros que estão assistindo aqui também. Então, essa que é a ideia, é fazer uma mescla desse negócio todo, né? Welson, Sérgio, acho que já poderia pensar nos próximos módulos que irão tratar dos assuntos específicos. Welson, muito obrigado pela tua contribuição. Eu vou dizer para você o seguinte, amigo, o conteúdo é o que não falta, tá? Tem muito conteúdo que a gente pode explorar. Eu acho que os grandes desafios são, primeiro, a disputa na internet pelo espaço das mentes e dos corações das pessoas, né? Competir com, sei lá, esses caras aí que são o presidente de empresa de software, né, que fala em transformação digital, mas que está empurrando a plataforma dele ou a nuvem dele para você, né? Ou uma consultoria que fala sobre a última pesquisa que ela fez com 1.500 executivos no mundo, né? Mas que está querendo vender consultoria para você, né? E que são nomes assim extremamente pesados, né? Então, eu te garanto que conteúdo tem e de sobra, né? A gente tem que só dosar a questão do esforço de marketing e da disponibilidade das pessoas, ou seja, a gente pode também fazer curso em company, como inclusive isso é consequência de cursos em company que eu venho fazendo, né? E que agora eu estou transformando num produto digital. Tá? E aí a gente pode até aprofundar em função do modelo de negócio da empresa. Mas muito obrigado pela tua pergunta. Antônio Fernando, desmembrar os blocos e aplicá-los em sessões de 3 a 5 horas. Podemos pensar nisso, tá? Podemos pensar nisso. A preparação por módulo pode levar à preparação de uma capacitação mais ampla. Pode ser. Eu acho que tudo é uma questão da gente vivenciar isso, né? A minha experiência com aula online está se baseando principalmente naquelas 2 figurinhas que você viu no começo da minha apresentação, né? O meu filho não aguenta ficar mais do que 1 hora com a bunda na cadeira. E se ele não aguenta, imagina a gente que é adulto, né? Que tem a filha, a sogra, a esposa, a empregada, o papagaio, o cachorro em volta, né? Se você estiver em casa, né? De se distanciar, né? Eu estou conseguindo, assim, por milagre, manter o pessoal aqui na sala, né? Mas a gente tem questões domésticas aí que a gente tem que ver também, se a gente consegue manter as pessoas muito tempo ainda nesse ambiente de pandemia, que eu acho que ainda vai perdurar um pouco. Mas, mais uma vez, Antônio Fernando, muito obrigado pela tua contribuição, que eu acho que é isso que faz a gente melhorar, né? Sempre esse questionamento. Muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Beleza, então? Bom, então eu gostaria de terminar aqui o nosso papo. Queria agradecer imensamente vocês aí pelo fato de terem participado. Espero vocês na academia. Eu acho que a gente vai ter muita discussão. Essa academia, com certeza, ela vai sofrer uma série de alterações também, baseado no feedback de vocês, porque a gente não tem absolutamente nada engessado. O que a gente quer é gerar conteúdo engajante, né? E eu quero criar diferenciação. Eu acho que tem que ter transformação, integração, inovação, e a gente criar uma coisa diferente do que está acontecendo no mercado, onde as coisas ficam muito superficiais ou resvalam muito para o design thinking, para metodologias ágeis, Scrum Master e não sei o quê. Vamos baixar a bola um pouquinho, né? Vamos falar de negócio, né? Que é onde o dinheiro sai, né? Como é que a gente ganha negócio, fluxo de caixa da empresa. Porque, na realidade, se você não tiver o executivo cuidando da transformação digital, não vai ser o CIO que vai mudar a empresa, gente. Vamos cair na real, né? Então, eu acho muito importante a gente ter isso.
e, se Deus quiser, com a presença também de pessoas do negócio, com pessoas técnicas e pessoas de nível gerencial também. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a vocês muitíssimo aí pela presença e espero vocês aí na Academia de Transformação Digital, tá ok? Tchau, tchau aí para todo mundo. Valeu, Sérgio. Obrigado. Perfeito, Sérgio. Obrigado, Valeu, gente. Valeu. Bom vê-los aí. Valeu, Alexandre. Valeu, pessoal. Fiquem bem. Um abraço. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande abraço, Tchau, Sérgio. pessoal. Valeu. Engraçado, desaparece rápido, né?